Brasil, pessoas com deficiência visual têm de pagar caro por acessibilidade. Para ter um aparelho celular adaptado que permita aos cegos fazer e receber ligações e enviar mensagens de texto, é preciso gastar quase R$1.000. Em São Paulo, o Ministério Público Federal entrou em ação para mudar essa realidade. Dados do censo de 2010 do IBGE revelam que aproximadamente 20% dos brasileiros, o equivalente a 40 milhões de pessoas, sofrem algum tipo de deficiência visual. Para a parcela em que a deficiência é mais grave, são muitos os desafios e obstáculos diários para conviver em sociedade. Cada dia a gente tem que romper um limite, a gente tem que chegar a um limite para poder chegar no seu destino. Por exemplo, as calçadas são todas ruins, não dá assim aquela liberdade para você mover a bengala, é buraco. Também a questão de pegar ônibus, difícil também para pegar ônibus, se não tiver quem ajuda, jamais você vai tomar um ônibus com facilidade. E as dificuldades são várias. A assistente social Noemi Rocha tem 52 anos e ficou cega depois de um acidente de carro 14 anos atrás. Mesmo sem visão, concluiu o curso de filosofia. Apesar das conquistas, admite: fazer uma simples ligação de celular é um grande desafio. Ficam à margem, ficam incomodando as pessoas para ver o número. Se eu quero que alguém veja o número para mim, acabou a minha privacidade. Noemi tem 3 aparelhos celulares de diferentes operadoras, mas só um tem o programa de acessibilidade, que permite aos cegos fazer e receber ligações, ouvir e escrever mensagens de texto sem a ajuda de outras pessoas. O único problema é o preço do celular adaptado. Noemi teve que pagar quase R$1.000 pelo aparelho. Nós precisamos de políticas que nos dê essa acessibilidade do preço, porque eu trabalho, mas eu tenho muitos colegas que não podem ter um aparelho acessível. Para tentar mudar essa situação, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo moveu ação civil pública contra a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. No processo, o MPF no Estado estabeleceu um prazo de 120 dias para a Anatel criar novas regras que garantam acessibilidade a pessoas com deficiência visual no celular. Nós fomos procurados por um deficiente visual que reclamava pelo fato dele não ter a possibilidade de usar o telefone celulares, que disso ser muito caro, porque existem apenas alguns aparelhos que ainda necessitam de um software especial que tem que ser comprado avulso para poder utilizá-lo. Então, em razão disso, foi instaurado o procedimento. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, autor da ação, afirmou que no ano passado pediu informações à Anatel sobre os aparelhos acessíveis que estão no mercado brasileiro. Entramos em contato com a Anatel e ela nos deu uma relação de celulares que seriam supostamente acessíveis. Mas, na verdade, nós pedimos para esse mesmo deficiente fazer um teste com esse celular e ele concluiu que a maioria deles trabalha com tela tátil. E isso dificulta em muito o uso por uma pessoa com deficiência visual. Então, em razão disso, nós verificamos que não existe nenhuma acessibilidade para deficientes visuais. Este representante da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais informa que cerca de 40 mil pessoas no Distrito Federal têm alguma deficiência visual. Milton Pérez é cego e também trabalha com tecnologia assistiva. Ele aprova o uso do celular com programa de acessibilidade. Ele me dá a gama de aplicativos bastante acessíveis, né? Desde você consultar aí, você usar uma rede social, ter Twitter, né, MSN, né, Skype, tudo que é rede social eu tenho acesso a ela. Eu tenho acesso à internet pelo meu celular, entendeu? Então posso ler um jornal. Então não só o celular para mim não serve só para fazer uma ligação e receber. Nas ruas, a população também apoia a iniciativa do MPF em São Paulo. Qualquer projeto que se faça para ajudar a facilitar a vida do deficiente visual é muito bom. Vai facilitar muito a vida de muitos deficientes. Você costuma baixar toques de celular pela internet? São muitos os sites que oferecem esse tipo de serviço, mas fique atento. Em alguns casos, a oferta é anunciada como gratuita e depois cobrada. A busca por um novo toque musical para o celular trouxe muita dor de cabeça para o radialista Harrison Barros. Com os ringtones, como são conhecidos, vieram também cobranças inesperadas. Eu adquiri uma música pelo meu celular e essa música eu achava que era gratuita e foi paga. E para cancelar esse serviço,
foi complicado. Depois de denúncias da população, o Ministério Público Federal em Alagoas abriu inquérito civil público para apurar as irregularidades na cobrança de toques para celular anunciados como se fossem gratuitos. A investigação do Ministério Público Federal resultou em uma recomendação para que os sites informem com clareza os valores cobrados. Nós ouvimos os sites e também fizemos uma investigação e verificamos que realmente ele mandava para um outro caminho que lá era pago, o próprio site lá direcionava para um outro link que baixava as músicas e elas eram pagas e não havia informação nesse sentido. O superintendente do Procon em Alagoas alerta que alguns sites que oferecem downloads de jogos e toques de celular têm ferido os direitos dos consumidores. Um dos principais direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Então essa informação ela tem que ser plena, completa, ela tem que atingir a sua finalidade. E ela deve se dar tanto no momento da contratação e também, ou principalmente, no momento do cancelamento. O Procon e o Ministério Público Federal avaliaram também que não há clareza nos sites sobre as regras de cada contrato. Muitas vezes, o consumidor aceita um serviço semanal ou mensal sem saber. Nem sempre é comunicado que, ao contratar esse serviço, eles são periodicamente cobrados e que precisa de uma manifestação do consumidor para cancelar esse serviço. A atuação do MPF já deu resultado. Após a recomendação, um dos sites denunciados passou a exibir mensagem em que informa que os toques são pagos. Outras páginas passaram a colocar os preços ao lado dos ícones de download. Agora o Ministério Público Federal em Alagoas vai analisar se as mensagens atendem os requisitos solicitados na recomendação e se estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se constatado que efetivamente foi cumprida a recomendação, né, que os sites estão mostrando de forma clara que o serviço é pago, não gratuito, inclusive o valor, aí o procedimento, o inquérito civil público, ele pode ser arquivado. O Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul denunciou 13 pessoas por venda ilegal de lotes da reforma agrária que ficam em assentamentos do município de Itaquari, no sul do estado. De acordo com a denúncia, os assentados prestavam informações falsas ao INCRA para serem beneficiados e depois vendiam os terrenos recebidos para pessoas que não se enquadravam no perfil exigido pelo programa do governo federal. Uma denúncia do Ministério Público Federal em Goiás levou à condenação de um servidor do IBAMA que cobrou propina para vistoriar e aprovar um projeto na região de Tumbiara. Além de perder o cargo público, Flávio Soares da Silva terá ainda que pagar multa de 3 salários mínimos e prestar 730 horas de serviços comunitários. A seguir, em Teresina, postos de gasolina que vendiam combustível adulterado são condenados depois de ação do MPF. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul defende melhor atendimento na rede pública de saúde a portadores de doenças genéticas raras. Daqui a pouco.